Turma do Propósito, que alegria, meu irmão, estar com você aqui mais uma noite. Um abraço para você e para sua família. Nós estamos juntos aí para meditar em mais um capítulo. Hoje, Deuteronômio, capítulo de número 5. Deuteronômio, capítulo de número 5. Vamos juntos meditar, lembrando que o nosso propósito tem 3 passos simples: ler um capítulo da Bíblia, orar todos os dias e pedir ao Senhor que nos ajude a mudar naquilo que é preciso. No capítulo 5, irmãos, nós temos aqui uma repetição do que acontece em Êxodo, capítulo 20. Se você quiser conhecer melhor o que aparece, esse texto, inclusive, é um texto que todo cristão deveria decorar essa referência, e quem sabe até decorar os 10 mandamentos. É muito importante porque é lá, exatamente em Êxodo 20, que nós vamos ver pela primeira vez aparecendo aí a lei que o Senhor entregou ao seu povo, que nós chamamos de 10 mandamentos ou de decálogo. Se você quiser conhecer mais sobre esse contexto, acesse aí, tem uma mensagem fixa no nosso grupo, lá tem um link onde você vai acessar a playlist de todos os capítulos disponíveis. Nós começamos no primeiro capítulo da Bíblia, portanto Gênesis 1, e já estamos aí no último livro do Pentateuco, Deuteronômio, capítulo 5. Se você quiser saber mais, vai lá, assiste o capítulo 20, assista o anterior, o 19, assista os que vêm depois, para você ver toda a narrativa dessa história, como o povo vai trair a Deus no dia do casamento. É uma história intrigante, como o Senhor vai usar de misericórdia, como o Senhor novamente vai entregar ao povo esse mandamento. E Moisés faz questão de lembrar para esses filhos daquela geração que havia falhado, que essa aliança que o Senhor está fazendo é com eles. É com eles. Versículo de número 3 diz: não foi com os nossos pais que fez o Senhor essa aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos. E ele diz que o Senhor falou face a face e entregou esses mandamentos. E eu queria aproveitar, irmãos, esses 10 mandamentos e mostrar para você como eles apontam para Cristo, como eles são confirmados por Cristo e como eles revelam o caráter, a natureza do próprio Deus. Portanto, quando a gente fala sobre a lei, a gente está falando sobre aquilo que compõe a essência do ser de Deus. Nós temos aí, Jesus disse, né? Aquele que vem a mim, vê o Pai que enviou. E se Jesus foi o único capaz de cumprir toda essa lei, nós temos que entender que essa lei tem a ver com a sua própria natureza. Ele não contrariou o que o Senhor disse, pelo contrário, ele cumpriu, e mesmo não tendo pecado, se ofereceu na cruz, apesar do pecado ser apenas para quem, a morte ser apenas para quem peca. Jesus, sem pecado, morreu por nós na cruz e derramou a sua vida no nosso lugar. Então eu quero compartilhar com vocês aí rapidinho, a partir aí do versículo de número 7, o Senhor Moisés vai apresentar aí os 10 mandamentos. Então o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim, porque só existe um único Deus, vivo e verdadeiro. Não há possibilidade, irmãos, de colocarmos nenhuma coisa, nenhum ser disputando lugar com o Senhor. Por quê? Porque, queridos, o meu dever e o seu dever é colocarmos o Senhor Deus no centro. O Senhor Jesus, ele diz, confirmando ali a resposta, né, dada por um escriba que queria apanhá-lo, perguntou sobre como poderia ser salvo, qual era o maior dos mandamentos, e Jesus pergunta: o que está escrito, o que você interpreta? E ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a alma e de todo o teu entendimento. E Jesus diz: faz bem e viverás. Deus é único, meu querido irmãos. Não há possibilidade da existência de diversos deuses. Se existissem diversos deuses no mundo, isso ficaria muito evidente. Quem sabe até nós teríamos aí um caos no cosmos. Caos e cosmos são termos que são usados muito na filosofia para dizer que caos tem a ver com desordem, cosmos tem a ver com ordem. E ninguém nega que nós estamos vivendo aí em um ambiente cósmico. Por quê? Porque todas as coisas funcionam perfeitamente, como se alguém tivesse ordenado, e esse alguém necessariamente é Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, que se revela, escolheu se revelar através das Escrituras, se relacionar conosco. O segundo mandamento que nós temos é: não farás para ti imagem de escultura. Por que Deus ele não permitiu que ele fosse reproduzido? E no capítulo anterior nós vamos ver que ele diz para Moisés: olha, fala com os filhos de Israel para não fazerem nenhuma imagem, nem de homem, nem de mulher, nem de peixe, nem de animal selvagem, nem de animal doméstico. Por que o Senhor não aceita a representação? O próprio Jesus vai afirmar isso, dizendo que o nosso Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia diz que o justo viverá por fé, e fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Daquilo que eu não vejo, mas eu tenho certeza que existe. É convicção de fatos que se esperam. Portanto, nós somos chamados para andar completamente por fé. Eu preciso crer no que os meus olhos não veem. Por isso o Senhor não permite ser representado por nenhum tipo de imagem, porque isso estaria contrariando. A única imagem que nós temos é uma imagem que não é de madeira, não é de barro, é uma imagem viva do próprio Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. Quem o vê, vê o Pai, como ele mesmo disse. Portanto, meu querido irmão, Deus não aceita. Não dá para representar aquilo que os céus dos céus não podem conter em um objeto talhado, ou esculpido, ou fundido aí pelo ser humano. Então a Bíblia é clara. Quem não quer enxergar isso é porque não quer mesmo. Pode ler do 20. Abre o Google aí e pesquise sobre ídolos, idolatria, imagens, esculturas, e você pode comparar versículos e versículos, você vai chegar à conclusão por si só, se a Bíblia apoia ou condena essa prática. Então, o terceiro mandamento nós temos aí: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão.
Porque o nome de Deus é santíssimo. Nós mineiros temos um problema com isso, né? Porque toda hora a gente fala de Deus. Graças a Deus, Deus abençoe, fique com Deus, viu? Às vezes a gente confunde até na oração que a gente vai orar e a gente começa, ô Deus, tá bom, fique com Deus, Deus. Boa noite, Deus. Por quê? Porque nós mineiros temos essa mania de usar o nome de Deus. Mas aqui usar o nome de Deus em vão não é nesse sentido. É, por exemplo, quando eu pego o nome de Deus e uso o nome de Deus para algo inescrupuloso. Eu não posso fazer isso. Por exemplo, eu estou mentindo e quero fazer com que aquela mentira passe a verdade. Eu chamo Deus, então, eu uso o nome de Deus para aquilo ali. Isso é usar o nome de Deus em vão. O nome de Deus deve ser santificado. Jesus nos ensinou a orar, Pai, santificado seja o teu nome. A gente precisa tratar o nome de Deus com reverência e saber fazer o uso dele adequado. Nunca para o mal, sempre para a glória dele, para o bem. O quarto mandamento, lembrando que os 10 mandamentos, 4 estão direcionados aí na vertical, apontando para Deus, e os outros na horizontal, apontando para a minha relação com o meu próximo. Por exemplo, o quarto mandamento diz, lembra do dia de sábado para o santificar. A palavra sábado significa descanso, sabate, descanso. Era o dia em que o povo separava do trabalho para descansar. A ordem é muito interessante aqui, olha, o versículo que vai dizer, é o versículo de número 12, guarda o dia de sábado para o santificar, como ordenou o Senhor. 6 dias trabalharás para a toda a tua obra, mas o 7º você vai descansar. Não farás nenhum trabalho, nem filho, nem boi. Versículo 15, ele diz a razão, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, que o Senhor teu Deus, e te tirou dali de mão poderosa, braço estendido, pelo que o Senhor Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Então o que Deus está ordenando ao homem é o seguinte, você tem que descansar. É por isso que Jesus lá na frente vai dizer que o sábado existe por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O dia não é mais importante que o homem. Existem pessoas que acham que o dia é mais importante que o homem. Não. O sábado existe por causa do homem. O sábado existe para o próprio bem do homem. O Senhor criou o sábado por causa do homem, não o contrário. Então preste atenção, meu querido irmão, isso aqui tem um símbolo. Deus está dizendo que isso devia ser feito para que eles não mais vivessem como escravos, porque escravo é que não descansa. Você tem que descansar. E por que a gente tem que descansar? Porque dificilmente, irmãos, enquanto nós estamos trabalhando, nós estamos cultivando um relacionamento com Deus, com os nossos pensamentos voltados para Deus. Portanto, é importante um tempo em que nós reservemos para isso. E esse tempo, no Antigo Testamento, era o dia de descanso ali chamado Sabá, que recebia também o nome, traduzindo aí, de sábado. Não tem nada a ver, por exemplo, com o dia da semana, porque a Bíblia diz claramente que 6 dias trabalharás e um dia vai descansar. Então, o que a Bíblia diz é nesse sentido. E no Novo Testamento a gente entende que todos os dias hoje são do Senhor, todo o tempo do Senhor, porque como já foi citado, vem a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão Pai, Espírito e verdade. A gente guarda o domingo para um momento em que nós encontramos com os outros cristãos, porque Jesus ressuscitou no domingo, a descida do Espírito Santo provavelmente se deu no dia da semana. Por essa razão, hoje nós guardamos o primeiro dia da semana. Mas isso não significa que os outros não sejam do Senhor, e não significa também que se alguém precisa trabalhar no domingo, não possa servir o Senhor em nenhum outro dia. Isso não é verdade. Todos os dias, todo o tempo, hoje é do Senhor. E o que eu queria dizer mais importante é que o sábado, ele aponta, é um símbolo que aponta para o verdadeiro descanso. Qual que é o verdadeiro descanso? É o domingo? Não. O verdadeiro descanso, irmãos, é o Senhor. Jesus, ele diz o seguinte, a Bíblia nos diz que é Jesus o nosso verdadeiro descanso. É Ele que nos proporciona isso. E quanto que Ele nos proporciona isso? Um dia por semana? Não, todos os dias. De modo que hoje, se eu quiser obter descanso para minha alma, como Jesus disse, veio a hora e já chegou, que eu não preciso ir ao templo, eu não preciso ir ao monte, eu obtenho esse descanso no Senhor, em espírito e em verdade, porque é Jesus que proporciona isso. É Jesus que proporciona alívio ao que está cansado, sobrecarregado e oprimido. O quinto mandamento tem a ver com o próximo, mais próximo de nós, a principal referência de autoridade das nossas vidas, que são os nossos pais. Aqui diz, honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias sobre a terra, os dias de vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Por que nós temos isso? Porque nós precisamos ter os nossos pais como a referência mais próxima do que temos de Deus, em termos de lei, em termos de respeito, em termos de temor, em termos de autoridade. Quando o pai e mãe da gente fala conosco, irmãos, nós precisamos, mesmo que nós não entendamos, a gente precisa baixar a cabeça, ouvir e honrá-los. Honrar o nosso pai e a nossa mãe. Honrar o nosso pai e a nossa mãe também tem a ver com continuar aquilo que eles nos ensinaram de bom e melhorar aquilo que nós achamos que eles falharam. Honrar pai e mãe é fazer um serviço melhor do que eles ainda, porque pode ter certeza que não tem nenhum pai e nenhuma mãe, normal, né? Claro, pessoas normais, não tem nenhum pai e nenhuma mãe que deseja que o filho seja inferior a ele. Todos nós desejamos que os nossos filhos sejam superiores. Eu, por exemplo, eu não quero ser conhecido como pai das minhas filhas, não. Eu não quero ser conhecido como pai das minhas filhas. Eu quero que as pessoas me conheçam por elas, não conheçam elas por mim. Entendeu? Aliás, eu falei errado, né? Eu não quero que minhas filhas sejam conhecidas como filhas minhas. Eu que quero ser reconhecido como pai delas, que elas sejam muito superiores a mim. Entenderam o que eu quis dizer? Porque Lorena e Giovana são filhas do Wellington, né? O Wellington é aqui. Não. Que eles conheçam assim. Você é o pai da Lorena e Giovana. A Lorena e a Giovana são aquelas meninas assim, assim, assim. Isso. Quero que elas me superem muito, não é muito difícil não, né, irmãos? Mas todo pai e toda mãe desejam que os filhos saiam melhores do que ele. Desculpa a confusão, hein? E nós vamos para o outro mandamento, não matarás. Pastor, esse eu nunca fiz não. Só matei cachorro na rua, de carro, tatu, na estrada.
Ah, é? E quando Jesus diz que se alguém se irá contra seu irmão, será réu do juízo. E quando a Bíblia diz que aquele que odeia seu irmão é assassino, você tem raiva de alguém? Você sabia que aqui Jesus amplia o leque? Jesus não teve ódio de ninguém, pelo contrário, intercedeu inclusive pelos pecadores. Jesus, ele aprofunda esse mandamento mostrando que o ódio no coração é igualmente o homicídio que é condenado. Não adulterarás. Ah, isso aí eu nunca cometi, não. Graças a Deus, nunca traí a pessoa que eu amo. Vamos lembrar que Jesus ampliou também a possibilidade, o leque, para que as pessoas enxerguem como nós somos pecadores. Ele diz, aquele que olhar para uma mulher, e também serve para a mulher, aquela que olhar para um homem, com intenção impura no coração, já cometeu adultério. E eu pergunto, quem de nós nunca cometeu, nunca desejou aquilo que não é dele, nunca foi tentado nessa área? Queridos irmãos, apenas o Senhor Jesus, aquele que não conheceu o pecado. Oitavo mandamento, o Senhor Jesus, o Senhor Deus diz, não furtarás, e o Senhor Jesus, ele confirma, né, que isso é errado. E como é que a gente pode provar isso à luz da Bíblia? Furtar nada mais é que subtrair aquilo que não é seu. Então a Bíblia fala de diversas formas. Balança enganosa é uma espécie de furto. Quando você deixa de dar o troco da padaria, é uma espécie de furto. Quando você está lá no supermercado e está ouvindo lá dizer no alto-falante, não consuma nada no interior da nossa loja, mas você está lá comendo amendoim, uva, achando que você está aí experimentando a amostra grátis. Meu querido irmão, isso é um furto. Você não pode fazer isso, é errado. Não é? E Jesus nos ensina a andar corretamente e mais. A gente poderia evitar que coisas assim acontecessem se nós exercêssemos mais a nossa generosidade. Eu não estou aqui dizendo que o furto existe por causa da falta da generosidade das pessoas, mas acontece, irmãos, muitas vezes, em muitos locais de extrema pobreza, as pessoas furtarem, para poder aí suprir suas necessidades, se alimentarem, etc. Então isso deve ser evitado. Como? Nós cada dia mais temos que ser generosos. Você encontrar alguém que está com fome, alguém te pediu algo na rua, em vez de você dar dinheiro, que pode ser utilizado para tantas outras coisas, compre um alimento, dê a essa pessoa, supra a necessidade daquela pessoa. Está com frio, compre uma blusa. Você tem duas, doe uma. Você tem 2 pares de calçado, doe um. Ajude a quem precisa, seja generoso. E a gente, com certeza, vai ter uma sociedade melhor. 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. O que quer dizer falso testemunho? É afirmar que o seu próximo fez algo que não fez. Você testemunha contra ele de maneira falsa. Aquela coisa assim, eu acho, eu tenho quase certeza. Não, quase não é certeza. Então a Bíblia nos diz o seguinte, Jesus diz, seja a sua palavra sim, sim, não, não. Passar disso vem do maligno. Nós precisamos ter integridade. Você fez isso? Você fez? Sim, eu fiz. Fulano de tal fez isso? Tem alguém querendo prejudicar? Por mais que você goste dessa pessoa que queira prejudicar o outro, você tem que ser sincero e dizer, olha, não, ela não fez. Diga sim, sim e não, não. E não diga falso testemunho contra o seu próximo. Lembrando que se você semeia isso, meu querido irmão, você vai colher. E vamos dizer uma coisa importante. É muito melhor você valorizar a consciência, valorizar mais a consciência do que a reputação. Reputação surge pelo falso testemunho. E é incontrolável. As pessoas atribuem a você o que elas quiserem. Não tem como controlar o falso testemunho. Agora, a consciência é o que manda. Se você disser a verdade, falar a verdade, se portar em favor da verdade, clara, sim, sim, não, não, as pessoas vão dar valor à sua integridade. Não digo que vai ser fácil, porque as pessoas não gostam desse tipo de atitude no mundo que nós vivemos hoje, tão hipócrita. Mas pode ter certeza absoluta, meu querido irmão, certeza mesmo, de que você vai ter uma consciência tranquila, isso que importa diante de Deus. E aí a gente chega no último mandamento. Aí você pode dizer assim, tudo que o senhor falou aí, pastor, eu nunca fiz. Eu nunca tive outro Deus, eu nunca fiz uma escultura, nunca me prostrei diante de escultura, não uso o nome de Deus em vão, guardo o tempo para o Senhor, eu obedeci meus pais, eu nunca matei, eu nunca adulterei, eu nunca furtei, e eu não sou de falar dos outros, mas e o 10º mandamento? Esse aqui, meu irmão, ninguém escapa, porque ele diz, não cobiçarás. Todos nós já quebramos esse mandamento. Porque a cobiça é desejar aquilo que não temos e aquilo que pertence ao outro. E a Bíblia diz para a gente não cobiçar coisa alguma, nem a mulher do próximo, nem a casa do próximo, nem o campo do próximo, nem o servo, nem a serva, nada, nem coisa alguma do seu próximo. E quantos de nós consegue não cobiçar? A gente cobiça até o lugar de Deus, não é verdade? A gente cobiça o corpo do outro, cobiça o sucesso do outro, cobiça a formação acadêmica do outro, a inteligência do outro. Nós somos seres naturalmente cobiçadores. E preste atenção, meu querido irmão, ninguém, portanto, é capaz de cumprir os mandamentos, porque a cobiça nos habita. E a Bíblia diz que é a cobiça que dá luz ao pecado e o pecado gera morte. Por que Jesus venceu? Porque Jesus não tinha cobiça. Ele não tinha essa cobiça que nós temos. Por quê? Porque o Senhor sabia da glória que ele tinha antes do Pai. E ele não trocou a verdadeira glória, ainda que tendo se tornado homem, viveu de uma maneira extremamente humilhante. Jesus, como homem, não teve nenhum tipo de conforto. A Bíblia diz que Jesus era um homem de dores e que sabe o que é padecer. E era um homem tão sofrido que as pessoas escondiam dele o rosto. Era como uma raiz de uma terra seca. Nenhuma beleza, nenhuma formosura havia que nos agradasse. Era afligido.
homem de dores e que sabe que é padecer, e como alguém de quem os homens escondem o rosto dele, não fizemos caso. Está lá em Isaías 53, uma profecia que ocorreu 800 anos de Cristo vir ao mundo. E aí eu termino dizendo o seguinte, que depois que Deus deu esses mandamentos, Moisés recebe um pedido ali dos anciãos, dizendo, olha Moisés, nós vimos a glória do Senhor, nós estamos com medo. Quem é que vai poder suportar isso e ficar vivo? O Senhor é tão santo, ou seja, o Senhor é tão perfeito, que se ele se apresentar diante de nós, ele vai nos consumir, nós seremos consumidos por esse fogo. Então eles pedem a Moisés e dizem assim, vai você, Moisés, lá no versículo de número 31, nós vamos ver o Senhor confirmando, ele, vai você, Moisés, vai você, ouve e nos fala. Versículo 27, chega-te e ouve tudo que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás o que o Senhor te disser. Nós ouviremos e cumpriremos. Moisés aqui se torna um mediador, aquele que vai representar o povo diante de Deus, depois vai trazer a mensagem de Deus para o povo. Lembra na Bíblia quem é o mediador? É Jesus Cristo. Então aqui nós temos no versículo 29 o seguinte, olha a declaração de Deus para Moisés. Moisés, quem dera eles tivessem tal coração, mas não, eles não são assim, eles estão só com medo. Quem dera eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos para que ele bem fosse e a seus filhos para sempre. Olha só o que Deus diz. Nossa, Moisés, eu queria que esse povo fosse assim mesmo, de verdade. Mas vai lá e diz para eles voltarem para a sua tenda, que eu vou fazer do jeito que eles falaram. Você fica aqui comigo e eu vou dizer os mandamentos, os estatutos, e diz assim, e tu lhes has de ensinar para que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Assim também, irmãos, foi o que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. Quem é que poderia suportar a manifestação de Deus? No Antigo Testamento, às vezes que Deus apareceu, um homem ficou como se tivesse morrido. Em Isaías, quando Isaías viu João, lá no Novo Testamento, viu a glória, o Jesus glorificado, e caiu como se estivesse morto. Nós temos aqui Isaías que teve essa impressão também, e tantos outros homens da Bíblia que receberam a visitação de Deus e ficaram com medo, falaram assim, agora nós vamos morrer. Como é que Deus faria para se apresentar? Ele fez isso através de um mediador. Jesus deixou toda a sua glória e se tornou um homem, como eu e como você. Ele deixou a sua glória e veio a este mundo nascer como eu e como você nascemos. E o nascimento dele foi em humilhação. Nasceu numa manjedoura, panos improvisados, berço improvisado. O neném, o Deus Todo-Poderoso, se encarnou em um bebê que precisava ser enrolado no pano para não morrer de hipotermia. Preste atenção, meu querido irmão. O Deus grandioso, glorioso, que os céus dos céus não podem conter. Ele deixou sua glória e se tornou homem como eu e você, para tornar um representante do homem, o único suficiente representante do homem diante de Deus. Porque sendo Deus, Jesus pode segurar na mão de Deus e se tornando homem como nós, segurar na nossa mão e unir aquilo que estava separado. Porque o salário do pecado é a morte. Então, quem recebe a morte? Quem peca, quem de alguma maneira descumpre os mandamentos do Senhor. Jesus não descumpriu nenhum destes. No entanto, ele morreu na cruz e lá na cruz ele gritou, está pago. Ele estava pagando o quê? Qual o pecado dele? Nenhum. Ele estava pagando a minha dívida e a sua dívida. E é por isso que ele diz para todos nós hoje, ele afirma isso, está lá em João 6, versículo 47. Em verdade, vos digo, que aquele que crê em mim, crê naquilo que eu fiz na cruz, tem, não terá, tem hoje a vida eterna. Os nossos pecados estão perdoados. Porque aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. E é por isso que o fim da lei é Cristo. Nenhum homem cumpriria essa lei. Essa lei só serve para mostrar para nós que por mais que tentemos, nós sempre vamos ter condenação. Ainda que a gente cumpra os outros 9, no 10º a gente tropeça. No entanto, Cristo cumpriu toda a lei, irmãos, para nos conceder vida e vida em abundância. Falei demais, meus irmãos, mas foi muito bom estar com vocês. Amanhã nós nos encontramos para meditar em mais um capítulo. Um grande beijo e até mais.